galera, estamos começando mais um Caipiras Cash. E no programa de hoje, nós trouxemos uns caras aqui que estão bombando na internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify, enfim, todas as áreas. Eles estão transformando a vida de muitas pessoas para melhor. Grupo Caipiras, sejam muito bem-vindos, galera. Alô, galera. Opa, coisa boa, hein? Maravilhosa. É isso aí. Bom, pessoal, como hoje é o nosso último episódio do ano, nós decidimos fazer um fechamento de 2021 para contar um pouco dos nossos projetos que até então e as nossas projeções para o próximo ano. E também as perspectivas para 2022, principalmente porque muitas pessoas estão nos pedindo para falar um pouco mais sobre finanças pessoais, investimentos. Então nós vamos fazer algumas projeções aqui, vamos fazer um bate-bola aqui entre nós do grupo aqui. Então hoje o time está completo, né? Hoje todo mundo vai aparecer na foto. Time titular escalado em campo. Exatamente. Bora pro ataque. Pela segunda vez no ano, time titular escalado e completo. Exatamente. Matheus Megda, Valdemir Carvalho, Diogo Machado e eu, Eduardo Severino, além do nosso técnico de som que está nos bastidores. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Você, mulher, que deseja cuidar do corpo, saúde e de quebra ficar ainda mais linda para o verão, conheça o Centro de Estética Personalizada Adriana Salles Liporini. Graduada em Estética e Cosmetologia e especializada na área há mais de 10 anos. A clínica oferece um tratamento personalizado e de qualidade, onde você encontra uma infinidade de procedimentos corporal e facial. Dentre alguns, luz intensa pulsada, limpeza de pele, epilação, micropigmentação de sobrancelhas, detox corporal, lipoescultura gessada, microagulhamento e muito mais. Corra e agende já a sua avaliação. Bom, e eu quero contar, antes de fazer um bate-bola aí, pessoal, eu quero contar duas historinhas rápidas, se vocês me permitem. Opa, fica à vontade. Surpresa aí, porque eu não falei nada pro Tava fora do roteiro essa daí. Pro grupo. Na data de hoje, que tá sendo lançado esse episódio, dia 27/12, que é o nosso último episódio do ano, nosso último episódio do podcast, eu quero contar uma historinha rapidinho. Quando que a gente começou tudo isso? Em agosto, início de agosto, eu e o Valdemir, a gente decidiu se juntar. A gente já tinha aqueles projetos em paralelo, como todo mundo já sabe. A gente decidiu se juntar para começar a gravar vídeos. Inicialmente era para gravar vídeos no YouTube, para falar sobre educação financeira, investimentos, enfim. No dia 13 de setembro, nós tomamos a decisão de trazer o Matheus e o Diogo e formar o Grupo Caipiras. Então, de agosto é que a gente começou, passou praticamente um mês, nós agregamos ao nosso grupo aqui o Diogo e o Matheus. De lá pra cá, então, eu acho que é assim, tem muitas pessoas que ainda não sabem tudo que a gente tá fazendo, tudo que a gente tá desenvolvendo, e eu quero contar essa historinha rápida para todo mundo entender que pé que tá esses projetos nossos, né? De lá pra cá a gente criou o canal no YouTube, que é o Caipiras na Bolsa, criamos o nosso Instagram também, a nossa página no Facebook, o nosso podcast, que é o Caipiras Cash, para entregar conteúdos e informações sobre finanças, educação financeira, investimento, empreendedorismo e marketing digital. O detalhe é que o Caipiras Cash ele já está sendo ouvido em mais de 6 países. Então esse programa nosso aqui, ele já está sendo ouvido em mais de 6 países. Além do Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, México. Então, olha a dimensão e olha aonde nós estamos chegando, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quem tá ouvindo e nos assistindo, porque eu queria deixar claro, apesar de curto espaço de tempo, aonde a gente já tá chegando, graças a Deus. Nós fechamos também, nesse período, uma parceria com a casa de investimento Levante, que é uma casa de análise, no qual a XP, que é a maior corretora do Brasil, é sócia. E hoje nós podemos fornecer gratuitamente e-books com relação a investimento, educação financeira. Então todo episódio, às vezes as pessoas não sabem, a gente coloca um link
todo mundo que quiser clicar lá e baixar esse e-book é gratuito. Então a gente tem esse direito, que é uma parceria que a gente fechou com a Levante. Então mais um braço que a gente tem dentro dos nossos projetos, que a gente pode levar conhecimento gratuito para as pessoas. É só ir lá e baixar esses e-books aí, ou também pedindo para qualquer um do grupo aqui no Instagram, que a gente manda gratuitamente também. Além disso, quem quiser fazer a aquisição dos planos da Levante, que eles têm planos de assinatura, às vezes você não tem tempo de analisar uma ação, analisar uma carteira, eles têm planos específicos para cada tipo de perfil. Então, nós conseguimos, através dessa parceria, quem comprar através da gente, a gente pode fornecer esses planos com 15% de desconto. Ou seja, se você for comprar lá, vai comprar no preço normal. Fazendo a compra com a gente consegue dar 15% de desconto através do cupom CAIPIRASOFF15. Então é mais uma parceria que a gente tem, que a gente pode fornecer benefícios aí para quem quer tá fazendo aquisições desses planos. Depois, hoje também, para quem não sabe, nós criamos uma agência de marketing para coprodução e lançamentos de especialistas em qualquer tipo de assunto. Por exemplo, o cara é um advogado, um dentista, um médico, e ele tem um conhecimento, ele quer ser lançado nas mídias digitais, na internet, através das plataformas como, por exemplo, Hotmart, Monetize, Eduz, Hotmart, né? Falei errado, perdão, pessoal. Monetize, Eduz. Então, ele criou um curso, nós fazemos todo o trabalho por trás disso, que é as gravações, a parte do marketing digital, tráfego, enfim, tudo isso. Criamos também essa agência de assessoria e gestão de pessoas, influenciadores ou empresas que precisam de gestão e assessoria das mídias e redes sociais, ou seja, a gente cuida e gerencia as redes sociais dessas pessoas, influenciadores ou até mesmo empresas. Então o que a gente faz? A gente cria vídeos comerciais para anúncios direcionados para ser lançados em campanhas, gestão de tráfego e impulsionamento. A gente também trabalha com parceria de criação de site, enfim. Então tudo isso que eu quis contar agora é uma primeira historinha, que tudo isso aconteceu em apenas 4 meses, ou seja, a gente começou em agosto, hoje é dia 27 de dezembro, faz 4 meses que a gente ingressou esses projetos, trouxemos as pessoas que vieram para agregar, e hoje a gente está com apenas 4 meses com grandes projetos, grandes parcerias para levar conteúdo, informação e também um trabalho de marketing digital para quem quiser fazer aquisição. Essa é a primeira historinha, que na verdade não é uma história, é como foi o nosso 2021, né, em apenas 4 meses. E a segunda história, eu contei, acho que nos bastidores já para o pessoal, é o seguinte: em 2019 eu tomei a decisão de sair de uma empresa que eu estava, e porque eu tinha uns projetos de dar aula, que eu gostava muito de dar aula presencial, então eu estava com parcerias fechadas em escolas, então eu tinha muita coisa já desenvolvida e direcionada. Então eu tomei a decisão de sair de uma empresa, pedir demissão, sair do sistema CLT para tocar esses projetos. O que aconteceu? Em fevereiro veio a pandemia e todos os meus projetos e projeções foram por água abaixo. E naquele momento eu me senti um pouco perdido e acabei voltando a trabalhar dentro de uma empresa, né? Não no regime CLT, porque para mim, não vou entrar nesse detalhe agora, talvez a gente pode falar depois, mas voltei e em certo momento eu me senti perdido. Por que perdido? Porque eu falei, nossa, eu tava com tudo bem encaminhado, tudo certo, veio a pandemia e eu não sabia que caminho tomar. Tanto é que aí eu e o Valdemir conversando, a gente tomou a decisão de se juntar e tentar focar totalmente no digital, né? E aí eu conheci o Matheus e o Diogo, que hoje faz parte do grupo. E uma conversa particular com o Demi, ele abriu minha mente para falar sobre um ponto importante que eu não tinha percebido, que é
falou, ó, você percebeu que você voltou pra empresa e você conheceu esses dois caras que hoje são fundamentais pro grupo, você percebeu que não foi à toa que você voltou? Você se sentiu desanimado, você se sentiu desorientado, perdido, e você percebeu que isso não foi à toa? Então eu quero comentar isso, porque isso sim é uma história que fez que eu voltasse para uma empresa para conhecer vocês, e hoje vocês fazem parte do nosso grupo, da nossa empresa, nós somos sócios, e eu queria compartilhar isso com vocês. Eu tenho um grande amigo que ele fala que nada na vida é por acaso, nada. É um amigo, é um irmão que eu tenho, na verdade, né? E que ele diz o seguinte, que nenhuma folha sequer cai de uma árvore sem que Deus permita, tá? Então eu acho que isso, hoje tudo que acontece na minha vida, se eu acordo atrasado, se eu perco a hora, ou se eu levo uma fechada no trânsito, enfim, eu penso nessa frase. E hoje, Matheus e Diogo, eu acredito muito nisso, que não foi por acaso que eu voltei, mesmo desanimado que eu digo não com a empresa, mas desanimado por meus projetos não ter dado certo naquele momento. Então eu acho que nada é por acaso. Então acredite nos seus sonhos e vamos pra cima, né? Então era só isso que eu queria falar. Desculpa tomar o tempo de vocês aí. Perfeito, Du. Essa colocação aí de que nada é por acaso, ela é excelente. Porque às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente não entende por que acontece. Algo, às vezes, que é ruim, uma doença, ou algo do dia a dia mesmo, por exemplo, um atraso, como você deu o exemplo aí, uma fechada de trânsito. Às vezes a gente fica muito estressado com algumas coisas, mas lá na frente a gente vai ver por que aquilo aconteceu. Se talvez a sua vida, se a sua vida não tivesse tomado o rumo que ela tomou, talvez esse podcast, todos os ouvintes que estão nos ouvindo aqui não existiriam, porque esse podcast não existiria para quem falar. Entendeu? Então foi algo que foi necessário lá na frente. Você de repente viveu um constrangimento, um momento não tão bom para conseguir chegar adiante, né? E aí tem uma colocação que eu acho muito legal. Não me lembro quem falou, mas que ele fala assim que ele faz a comparação da vida do ser humano com uma flecha, que toda flecha, antes dela ser lançada no alvo, ela é recuada para trás. Entendeu? Para depois ela ir em direção aos objetivos. Então às vezes na nossa vida acontece certas coisas que a gente parece que tá dando 2, 3 passos para trás, mas com certeza o objetivo lá na frente é fantástico. É isso aí. Então guardem essa frase. Nenhuma folha cai de alguma árvore sem que Deus Sensacional. permita. Verdade. Beleza? Bom, vamos começar aqui depois dessa breve historinha aí que eu quis contar. Vamos começar. Então, hoje vai ser um bate-bola. Exatamente, vai ser um bate-bola. Como vai ser, Matheus? O que acontece? A gente tem recebido, né, principalmente o Eduardo e o Valdemir, a sugestão de falarmos sobre finanças pessoais, sobre investimentos, que é um assunto extremamente fantástico, né, mas que poucas pessoas têm o devido conhecimento que é necessário a gente ter, né? E tá começando um ano novo. Tá começando, assim, um novo ano que é cheio de oportunidades. Mas se a gente continuar nas mesmas atitudes, os resultados vão ser os mesmos. Às vezes a pessoa não sabe, né, por que tá... Ah, mas eu tô cheio de dívida, meu nome tá sujo, isso e aquilo. Mas, cara, você já foi atrás de saber como que organiza a sua finança? Se você não foi, presta atenção no que a gente vai falar aqui nesse episódio hoje. Então vamos começar, Eduardo. Opa! Valdemir, fala pra gente aí. Opa! Como que a gente se organiza financeiramente pro primeiro investimento? Ó, tô começando agora. Não sei nada, mas eu quero fazer o meu primeiro investimento. Como que funciona a organização aí? Legal. Eu vou começar, depois você me pode. ajuda. Manda bala aí. E aí a gente vai trocando figurinha. Primeira coisa que toda pessoa tem que fazer, primeiro, nós brasileiros, a cultura nossa não foi educada para se organizar financeiramente, ou seja, se educar financeiramente. Então, isso já é uma cultura que é meio enraizada, né? Então, depois que a gente descobre isso, que a gente... Às vezes é até um pouco tarde, né? Então, depois que a gente descobre isso, a gente quer correr atrás, entre aspas, do prejuízo. Então, a primeira coisa que eu falo, que o primeiro investimento que toda pessoa tem que fazer é investir nela mesma. Então, ela tem que se educar financeiramente, ou seja, ela tem que aprender a lidar com as suas finanças pessoais. Ela tem que entender como funciona a parte do dinheiro, a parte da gestão. Isso ela tem que fazer. Quem não faz, por exemplo, um controle financeiro do seu orçamento mensal, ele já está afadado a ter grandes problemas na vida. Isso aí é fato. Então o primeiro investimento que ela tem que fazer é nela mesmo, se organizando financeiramente.
pegando um livro para ler, buscando informações na internet de como se organizar, assistindo os nossos podcasts, o YouTube, enfim. Primeiro investimento que ela tem que fazer é esse. O segundo e o terceiro, eu acho que eles são fundamentais para toda pessoa, tá? Que eu acho que é a virada de chave mesmo, que é a mudança de hábito e manter a disciplina. O que é mudança de hábito? Você acabou de dizer, as pessoas querem resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, então você tem que mudar os hábitos, né? Então se você gasta mais do que você ganha, você já tá errado. Então esse hábito é um hábito ruim que você tem que mudar. Então a primeira coisa, muda seus hábitos. É igual ir na academia, é igual fazer um regime, né? Então se você não faz não quebra o que você vem fazendo diariamente, normalmente, você não vai conseguir mudanças. Então você muda de hábito. E depois, para você manter esses hábitos bons e saudáveis, você tem que ter disciplina. Você tem que ter disciplina. Às vezes você vai desanimar em algum momento, mas você tem que ter disciplina, né? Então esses pontos são fundamentais. Depois que você faz uma boa organização financeira, você tem o hábito agora de gastar menos que ganha, vai começar a sobrar um pouquinho mais de dinheiro porque você fez uma boa gestão financeira, mudou os hábitos e tem a disciplina, aí você começa a vislumbrar alguns investimentos. E o início de todo investimento, ele tem que ser os mais simples possíveis, né? Eu sempre falo para começar pela reserva de emergência. Ah, mas onde que eu coloco para reserva de emergências? Nos mais simples possíveis. Num Tesouro Selic, depois se vocês quiserem perguntar o que é, a gente explica. Num CDB que paga 100% do CDI, porque é uma grana que ela vai render mais que a poupança e a qualquer momento que vocês precisarem resgatar, vai estar disponível. Por quê? Porque aí eu volto de novo. A mudança de hábito e a disciplina. Porque ali vocês vão ver o dinheiro começar a crescer e aí vocês vão falar assim, ah, legal, eu mudei de hábito, tô gastando menos do que eu ganho e ainda tô conseguindo aplicar. Então nessa mudança de hábito e disciplina você vai começar a ver o dinheiro crescer e esse é o primeiro investimento que eu aconselho. Depois vocês vão perceber que a mente de vocês ela vai ficar mais antenada, que é a lei da atração, na verdade, para outros investimentos que vão ser melhores que esses que eu acabei de falar. Mas isso aí a gente pode falar depois aqui sobre montar uma carteira e tudo mais. Mas inicialmente é isso. Primeira coisa é fazer uma organização financeira pessoal, mudar os hábitos, tá? E manter a disciplina. E aí você começa pelos mais simples. Isso é o básico para toda pessoa que quer começar a investir. Minha opinião. Demi, você quer acrescentar, por favor? Não, tranquilo. O que você falou corresponde 100% ao que eu imagino também. A gente pega por um ponto aí, e a pergunta foi bem específica, né? Como se organizar financeiramente? Essa palavra organizar, como o Eduardo falou, a cultura do brasileiro já não tem essa questão de organizar, não é da cultura, né? Não foi educado. Não foi educado. E quando se trata de organização, é uma parte chata. Imagina uma pessoa que nunca organizou nada e você entrega uma planilha para ela, explica ela para ela fazer essa alimentação da planilha para realmente ela começar a alimentar essa planilha. Partindo do ponto, a pessoa tem que realmente estar querendo mudar de vida. O porquê? Organizar é chato. E quando você não quer ainda, se torna um pé. Entendeu? Então, quando a pessoa realmente quer, essa parte chata, ela vai ser prazerosa. O porquê? Um mês depois que a pessoa conseguir ver e um mês depois como era a situação dela, sem ela saber quanto que vinha de fatura de cartão de crédito, ela não sabia nada, porque até então não apontava nada. Um mês depois, quando vai vir redondinho, ela vai saber exatamente para onde o dinheiro dela tá indo. E nesse ponto de organização, você começa a entender onde você tá gastando, onde não deveria gastar. Talvez, tem muitas pessoas que às vezes falam, eu não começo porque não tá sobrando dinheiro para me investir. Mas geralmente tem muitas pessoas que gastam com supérfluos. E estas pessoas são as pessoas que mais conseguem, como eu posso dizer, conseguem começar a investir. Porque é dinheiro que está indo para o ralo desnecessariamente. Tem pessoas que realmente
não vão conseguir, porque às vezes tem um salário bem limitado. Mesmo que cortar gasto, não vai ter jeito. A pessoa vai ter que procurar uma nova fonte de renda. Mas na maioria das partes, as pessoas não têm essa organização e tem dinheiro escoando pelo ralo, que talvez poderia ser um dinheiro que a gente poderia estar direcionando para o investimento. A organização, a princípio, a pessoa tem que estar disposta a querer mudar de vida. Esse é o ponto essencial. Se a pessoa não quiser, qualquer coisa que você falar para a pessoa, pode dar conselho para organizar, pode falar o que for. Se não partir da pessoa, infelizmente a gente não consegue levar essa transformação. Ademir, mas assim, me corrija se eu estiver errado, vocês. Mas assim, imagine que até a pessoa, por exemplo, que tem um salário inferior, que tem um salário baixo, ela pode ter uma organização financeira que ela consiga se adequar à realidade dela, correto? Esse é o básico, né? Ela É o tem básico. que fazer isso. Isso é o básico. Entendi. O que o Demir acho que quis dizer é que tem situações que às vezes as pessoas, o salário ou os ganhos dela ficam praticamente no zero a zero. Sim, entendi. Sei lá, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, às vezes paga um aluguel, tem que comprar alimentação, vestuário, Sim. transporte. Agora você imagina enfim. uma pessoa com salário no 0 a 0 e sem organização ainda. Fica no exatamente. negativo, não tem... Aí o que ele quis dizer pra acrescentar aí é assim, que quando uma pessoa está numa situação dessa, ela precisa, a gente fala assim, tem que cortar. Às vezes só cortar não vai ser o suficiente. Então ela também tem que agregar, então ela tem que buscar uma nova Sim, renda. Verdade. Né? E Então, realmente tem que partir da pessoa querer. Você não consegue enfiar isso na cabeça da pessoa pra ela fazer se ela não tiver disposta a querer mudar de vida. É isso que eu ia perguntar. Que nem você falou que é um hábito chato de começar. Você, o Du, se tiver algum gatilho pra começar a fazer essa organização, algum incentivo que vocês viram que, peraí, não tá indo certo, porque vocês acreditam que você não começou a investir do nada, né? Não. Algum gatilho teve pra vocês, né? Vocês teriam. eu disse da lei da atração agora, porque assim, no meu caso, o gatilho, na verdade, primeiro, eu tava com a mentalidade enraizada, eu tava preso em informações erradas, de culturas, igual a gente começou falando, do Brasil e tudo mais, de culturas que a gente não criou essa educação. Então eu pensava que pra mim ganhar mais eu tinha que trabalhar mais, fazer hora extra, pedir aumento no salário, ter um cargo maior, um cargo melhor, enfim, tudo isso era a única solução pra mim obter mais dinheiro, né? Não que isso não vá errada, né? não que isso seja uma coisa errada, ou seja, você estudar, ter crescimento, buscar cargos maiores, com salários maiores, não tô dizendo isso, mas pra mim essa era a única solução. Então eu tava nessa situação do 0 a 0 e do menos 0, ou seja, eu ficava sempre no negativo. E eu não entendia que pra mim sair dessa situação eu precisava me educar financeiramente, ou seja, aprender a organizar minhas finanças. E o gatilho pra mim foi, eu já contei essa história várias vezes, foi quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu entendi a questão de organização financeira. Esse foi o meu primeiro gatilho. Sim. Depois que eu aprendi, que eu li o livro, que eu comecei a me organizar, aí veio a lei da atração. Por quê? Porque aí a minha mente estava focada não só em aprender a parte de gestão, tudo que estava envolvido ali sobre a educação financeira, por trás estava vindo a parte de investimento. Isso eu fui absorvendo, eu fui consumindo esse conteúdo e aprendendo e desenvolvendo com relação a isso. O meu gatilho foi estar enraizado com uma crença errada na minha mente, onde eu li um livro que foi meu gatilho. Rompeu essa crença. Exatamente. Você foi atrás de informação. Aí eu né? fui Você atrás de buscou informação, aí veio a lei da atração. Ou seja, tudo isso, a própria internet faz isso com a gente, né? O Big Data começou a me trazer mais informações e aí eu fui consumindo, aprendendo, desenvolvendo. Então, pra mim, foi dessa forma. Acho que o Demir mais ou menos do mesmo jeito. Basicamente, Diogo, a gente só aprende de duas maneiras. Você aprende por amor ou aprende pela dor. No meu caso, eu tive que aprender pela dor. Uhum. Eu tava numa situação muito complicada e eu quis sair daquela situação. E o meu gatilho foi eu querer sair daquela situação. Porque tem muitas pessoas que às vezes tá passando pela dificuldade, mas acostuma.
acha normal você chegar na época de você receber seus proventos e pagar suas contas e ficar uma conta pra trás, fica duas contas pra trás. A pessoa se acostuma com aquilo ali. Ah, depois eu pago essa e vai ficando conta pra trás. Quando partiu da minha mente, tipo assim, eu não quero isso, eu quero mudar. Foi partir de mim mesmo, eu querer essa mudança. A partir do momento que eu quis buscar essa mudança, as coisas naturalmente foi começando a acontecer. Igual o Eduardo falou, ele leu um livro que quebrou aquela crença que ele tinha. Basicamente comigo foi a mesma coisa. Eu passei pela dor, quis a mudança e comecei a procurar em livros. E livros também começou a abrir a minha mente. O meu gatilho foi eu querer sair dessa situação. Você falou um negócio legal, né? Entendi. Que as pessoas, elas vão se acostumando com o errado, né? Tem uma frase de uma banda aí que eu trago muita coisa. Às vezes eu escuto uma música, eu trago pra realidade enfim, que é se acostumar com o que incomoda. Ou seja, não, as pessoas estão se acostumando com o que incomoda. Então, igual você disse, a pessoa deixa de pagar uma conta, deixa de fazer isso e aquilo e tá tudo normal, porque ela tá se acostumando com o que está incomodando. Então isso é uma coisa que tem que ligar o sinal de alerta, né? Porque é uma coisa complicada. E a longo prazo é preocupante, né? Porque e falando de organização financeira, o Zé Neto tem uma música que chama Banda Cover, que no refrão dela fala: se você não cuida, cuidado. Então eu também trago isso pro mundo da parte de gestão financeira. Se você não cuida, cuidado, hein? Então é isso. Rapaz. É isso? Basicamente é isso mesmo. Caipiras, pô. Porque se você olhar, todo final de ano, as pessoas estão com objetivos novos, metas novas, né? Só que geralmente, às vezes a pessoa tá trazendo dívida que nem é daquele ano. É de 2-3 anos atrás que foi acumulando, uma foi repassando para outra. É uma conta de energia que talvez que você há 2 anos atrás atrasou a primeira conta e você foi acostumando sempre ficar com uma conta atrasada. Gera um hábito, né? Você vai achar que tudo hábito ruim, né? Um hábito ruim. Pô, e como que é, né? Porque aí você chega no final do ano agora, né? Aí a galera faz aquele monte de promessa pro ano novo. Vai e passa lá na Globo, os caras cantando, fazendo aquele show, né? Ah, esse ano eu quero paz no meu coração. E continua a mesma coisa, não sei, entendeu, gente? Não muda. Dá um desperto, eu preciso mudar, eu tô devendo Deus e o mundo, meu nome tá no Serasa, eu não consigo tirar um carro. Não, muda o pensamento. Dá aquela virada de chave, fala assim, eu preciso mudar, como vocês dois falaram que vocês tiveram o estalo ali, falou assim, que a necessidade, a frase que o Demi falou é verdade, você muda pelo amor, você muda pela dor. Se você não mudou pelo amor de Deus, muda pela dor, porque senão vai continuar doendo, moço. Se acostumando. Entendeu? Se acostuma, exatamente, se acostuma. E uma das coisas também, Matheus, que as pessoas confundem, né? Tem muita pessoa que não sabe fazer a separação entre meta e objetivo. Final de ano, a pessoa vem com um monte de objetivo. Eu quero fazer isso, eu quero comprar um carro, eu quero fazer aquilo. Mas... não que esteja errado criar metas, né? Não que esteja errado. Objetivo. Vamos partir vamos fazer a separação. Isso, perfeito. Geralmente, normal a gente fazer objetivo, né? Todo mundo faz objetivo. Porém, objetivo sem meta não funciona. Você tem que ter o objetivo, mas para esse objetivo ser alcançado, você tem que traçar metas. E geralmente as pessoas têm o hábito só de traçar o objetivo. Eu quero comprar um carro esse ano, mas esquecem de traçar a meta. É porque, na verdade, o objetivo nada mais é do que um conjunto de metas que deram certo. Só que as pessoas pulam a parte da meta e focam só no objetivo. Uma coisa que eu comecei a aprender também é que o pessoal faz as promessas e tal, e muitos não cumprem, né? O que eu comecei a pensar? A baixar minhas expectativas. Como? Vendo minhas limitações. Eu sei fazer tal coisa, então eu vou começar a ganhar, tipo assim, investir ou conhecer nas minhas limitações. Com o tempo, eu vou aumentando minha expectativa, porque se eu levar minha expectativa lá em cima, minha frustração vai ser maior. E comparação também atrapalha bastante. Talvez você quer se comparar com alguém que está muito acima de você. Exatamente. E você acaba se frustrando muito, com isso. E você acaba desanimando. Você fala assim, não consegui agora.
Aí vai procrastinando cada vez mais, vai deixando. Eu acho que a frustração, ela vem justamente por isso, porque a gente cria muitas expectativas. Expectativa é diferente de meta e objetivo, né? Se criar expectativa é você estar muito engajado ali que você vai conseguir e tal. Não, é diferente de você criar uma meta e um objetivo. Então, quando você cria as expectativas muito alto e se não dá certo, a frustração vem do mesmo tamanho ou em dobro com relação à expectativa que você criou. Então eu tenho muito cuidado com isso, principalmente com pessoas. Eu falo isso muito pra minha esposa, que eu não me decepciono às vezes com alguma pessoa, com isso ou aquilo, porque eu não crio expectativa, você entendeu? Eu não me decepciono com alguma situação se ocorrer, porque eu não crio expectativa, entendeu? Então eu acho que tem que ponderar isso aí. É questão dos pés no chão, né, Edu? Exatamente. Você manter os pés no chão, você manter o... Ô, Matheus, antes de você fazer a segunda pergunta aí, eu peguei aqui um dado do dia 5/12 aqui do Serasa, que o Brasil bateu o recorde das famílias brasileiras que estão com dívidas. Chegou a 75% das famílias brasileiras têm dívidas. É muita gente. Lembrando que dívida é um valor que você não está conseguindo pagar. Despesa, gasto, é coisa que está dentro do seu orçamento. E aqui um dos principais motivos é o desemprego, que aumentou muito, né, até por conta da pandemia. Então, 3 em cada 10 inadimplentes estão sem trabalho, por isso que não estão conseguindo arcar com os compromissos. Eu acho que isso é importante a gente comentar, porque vem de novo da questão da organização financeira, né? Por que eu falei que, na pergunta que você fez, qual que é o primeiro investimento de se fazer? A reserva. Por menos que você ganhe, o valor que você ganhe for o menor possível, se você também tiver com dívida que você está negociando, você tem que, de alguma maneira, fazer uma reserva. A gente pode entrar depois mais nesse assunto, mas é muito importante para que qualquer tipo de problema que você tenha, até mesmo um desemprego, você consiga sanar em algum momento alguma dívida, sanar em algum momento alguma prestação que você tem de médio ou longo prazo, para que um período ali que você fique desamparado, vamos dizer assim, você fique mais tranquilo. E eu vejo muitas pessoas, mas muitas mesmo, quando ficam desempregados, elas têm a ilusão, né, quando é CLT no caso, do fundo de garantia, que é aquilo ali que ela vai, fundo de garantia e o seguro-desemprego junto, vai sobreviver por algum período e esse período tá tudo certo. Não, as pessoas têm que entender que aquele dinheiro ali, entre aspas, seria um plus, na verdade, e ela tem que fazer a sua gestão, a sua organização e guardar por ela própria. Não deixar para que, eu vou ser mandado embora, eu vou ter uma grana para receber. Não, entendeu? Então, a partir do momento, é outra cultura errada que o brasileiro tem, né? De pensar em deixar na mão de outras pessoas a administração. Porque o fundo de garantia está sendo administrado pelo governo, não está na sua mão. Então, eu penso assim, faça uma reserva de emergência, isso é importantíssimo. Importantíssimo você ter ali, mesmo que seja pouquinho, tá guardando ali todos os meses, porque isso vai te salvar em algum momento, em algum aperto que você possa ter. Como o Matheus disse, a flecha ela dá 2 passos para trás para depois chegar ao seu objetivo. Às vezes a gente tem que dar 2, 3, 4, 10 passos para trás. Ou seja, regredir um salário, fazer alguma coisa para crescer lá na frente. Com certeza. É engraçado que você falou o pessoal ficou na pandemia, caiu bastante, aumentou, né, o desemprego. Isso foi meio engraçado porque o formato CLT, ele aumentou o desemprego, né? Mas questão de empreendedorismo aumentou muito, cara. Sim, com certeza. Você vê esses sites de venda, aí o tanto de gente começou a ganhar mais do que o salário CLT. É na crise que se cria oportunidades, né? Então, a nossa mascote aí... Quem apareceu? é nas crises que se geram oportunidades. Quem tem a mente aberta para conseguir entender sobre isso, meu amigo, vai para frente, vai para cima e vai conseguir. Você entendeu? Porque nada é estável, né, cara? Tá entendeu? Emprego, você acha que, aquele vou ditado. Me aposentar aqui, vai nada, cara. Exato. É aquele ditado, enquanto uns choram, os outros vendem lenço. Então, tipo assim, você tem que ver oportunidade nas situações
que as pessoas não estão vendo. Então, enquanto um tá, nossa, perdi o emprego, isso e aquilo é ruim. Lógico que é ruim, não tô falando que isso é bom, né? Pegar uma notícia dessa que eu acabei de ler que é muito ruim, mas vem primeiro, eu acho que é falta de educação financeira que às vezes a gente não tem. E segundo, se a gente abrir a mente, você vai ver que existe oportunidade, é só a gente garimpar, é entender o que tá acontecendo em algum momento que você vai conseguir ter uma oportunidade de ganhar igual ou mais do que você ganhava dentro de crises. E também, nesse caso, às vezes a pessoa começa a dar certo, o empreendedorismo começa a ganhar mais. Mas aí também tem um problema. Você tá acostumado a ganhar esse tanto de dinheiro a mais? Aí vem de novo a parte de gestão, né? Saber gerenciar o que você tá ganhando a mais. E assim, Eduardo, eu sinceramente tô com um pouco de medo. Medo. Tô com medo de fazer a segunda pergunta. Então, obviamente, vou passar pro Diogo, porque a segunda pergunta, quando eu fiz essa pergunta pro Demi há uns dias atrás, ele ficou nervoso comigo. Gostou não? Mas ele vai explicar por quê. Mas e aí, Diogão? Faz aí, Diogão, porque o Matheus tá com medo do Demi, pelo que eu entendi. Tô querendo saber uma fórmula mágica. Fórmula mágica? Se Rapaz, existe mesmo. Como identificar o melhor investimento, cara? Melhor tipo de investimento? Você lembra disso, Demi? Começa aí, Demi, que eu... Se é que existe, não, né, o melhor investimento. Não, como identificar qual o melhor tipo de investimento? O Matheus tá falando isso porque ele já perguntou de cara pra mim. Primeiro a gente tava comentando, né, que não existe melhor tipo de investimento, né? Existe investimento específico para cada objetivo. Depois de eu ficar tipo uns 5 minutos explicando pra ele, ele falou: tudo bem, Valdemir, mas qual é mesmo o melhor investimento? O que existe deve ser o formato, né? O objetivo mesmo que você alcançar. Agora, essa pergunta sua é bem interessante. Como identificar qual o melhor tipo de investimento? Diogo, pra gente falar isso, a gente tem que ver qual é o objetivo da pessoa. Porque investimento, tem N investimentos aí. Então, tudo varia de objetivo. Por exemplo, você quer investir para a sua aposentadoria, né? É longo prazo, vai ser um tipo de investimento. Por objetivo, a gente define qual é o melhor de investimento para você. O objetivo do Matheus pode ser outro. Ele, às vezes, quer trocar de carro daqui 2 anos. O investimento para ele vai ser outro tipo de investimento, totalmente diferente do que você vai escolher. Então, para ser bem direto aqui, pra gente não ficar muito enchendo linguiça, porque essa pergunta ela é bem objetiva e a resposta também tem que ser bem objetiva. O melhor investimento vai ser aquele que é adequado para o seu objetivo. Perfeito. Correto, Eduardo? Quer acrescentar alguma coisa aí? Além disso, tem também a questão do perfil, né? Quando você faz o cadastro numa corretora, a primeira coisa que é questionado, que é obrigado pela CVM, que é a Comissão de Valores Monetários, que controla toda a questão da parte de investimento, que você preencha um questionário, e esse questionário identifica qual é o seu perfil de investimento, que tem desde do conservador, moderado e agressivo. Então, além de, claro, definir o objetivo, você tem que saber o seu perfil, porque talvez o seu perfil é conservador. Então talvez você não está preparado, talvez no momento, para investir em bolsa de valores. Você vai investir ali só em renda fixa, um fundo, alguma coisa assim do tipo. Então, primeiro, você tem que ter um objetivo, porque para mim o dinheiro ele tem que ter um caminho, né? O dinheiro sempre tem que ter um caminho, né? Por exemplo, esse dinheiro que eu tô destinando é para quê? Falei muito de reserva de emergência, mas como o Demi falou, tem a aposentadoria, você pode montar uma carteira de longo prazo aí também, de ações, fundos imobiliários, enfim. Mas o dinheiro tem que ter um caminho. Quando você define através de um objetivo, beleza. Só que quando você faz esse cadastro, ele já é também definido o seu perfil. E aí começa a ser recomendado, ou seja, ser direcionado de acordo com o seu perfil. Eu sou mais conservador, então você vai ficar mais restrito a investimentos mais seguros e mais tranquilos. Não, mas eu sou agressivo. Então, você aceita correr mais riscos, só que você tem uma rentabilidade maior. Então, você tem um objetivo e também você tem que avaliar o seu perfil. E uma das coisas que eu mais,
escuto e aí eu volto de novo, que é a questão da educação financeira. Quando uma pessoa me procura, que eu dou consultoria pessoal também, eu não tenho objetivo, eu quero colocar meu dinheiro ali, eu quero que ele rende rápido e o maior possível. Só que a pessoa ficou a vida inteira investindo em poupança e a rentabilidade foi mínima, né? E aí ela coloca o dinheiro na bolsa sem objetivo e a primeira queda que a bolsa dá, ela já fica toda desesperada. Então, se você, como o Demi falou, se você não tem um objetivo claro, definido, cara, você vai sofrer demais, você vai sofrer muito, na verdade. Então, primeiro, defina o seu perfil quando você fizer um cadastro numa corretora e depois você cria objetivos. Isso é importantíssimo, né? Objetivo de uma reserva de emergência, objetivo de uma aposentadoria e assim por diante. Isso, ao longo dos nossos vídeos, a gente vai ensinar também bastante coisa. Quem quiser também o serviço de consultoria pessoal, a gente tá aí para fornecer. Certeza. Mas, enfim, basicamente é isso. Perfeito. Só Se isso o que eu pessoal tinha, também que tá assistindo deixar nos comentários também o que interessa, né, saber. Opa, Legal a gente- também. E assim, só pra anexar já, e vocês já continuam falando... E se você me fazer aquela pergunta de novo? Não, Demi, ô louco, já deu pra entender. Mas depois dessa aí, você me fala qual que é o melhor tipo de investimento. Mas vamos lá. Você falando você deu essa deixa aí, né, da pessoa aprender a lidar, entendeu? Tem gente que já começa a ter uma rentabilidade baixa e a pessoa já quer um resultado imediato. Como que a gente faz pra lidar com a ansiedade do longo prazo? Porque a gente sabe que pra ter resultado realmente não é do dia pra noite, né? Não é, comecei a investir amanhã, tá, nossa, beleza, não. Tem um tempo. E aí, como que lida com essa ansiedade? Vocês sabem que eu sou o cara da ansiedade, que eu, né, então, assim, já sofri demais com isso daí. Eu quero começar respondendo Pode, essa, tranquilo. Por favor. e depois você acrescenta. Eu vou te dar uma, pra você e pra quem estiver assistindo, ouvindo, uma dica de ouro, cara. Vale o ouro essa dica. Todo mundo sabe que eu já entrei também em day trade, fazer operação de day trade. Uhum. E para quem opera day trade, eu sempre fui emocionalmente, depois que eu me eduquei financeiramente, eu fui emocionalmente bem tranquilo na parte de investimentos. Mas o day trade, ele afeta demais psicológico, emocional, enfim, a ansiedade. E isso, assim, por um período eu fiquei bem abalado, não por perca, né? Perdi bastante, mas não é a questão da perca. Mas por... Era ansiedade mesmo de estar sempre mexendo, olhando. Então, uma dica de ouro que eu vou te dar. Primeira coisa, depois que você define os seus objetivos, aí você perguntou do longo prazo. Você definiu assim, ó, vamos supor que você montou uma carteira dividida aí em 3 partes. Uma parte é reserva de emergência, a outra parte é a sua aposentadoria e a outra parte é uma carteira de longo prazo aí que o foco é aportes mensais e você não vai retirar. Então ela está focada em renda variável, em ações e fundos imobiliários, por exemplo. Então vamos lá. Você montou uma carteira com esses três pilares: reserva de emergência, previdência, uma previdência aí, e uma carteira de longo prazo de ações e fundo imobiliário. Então você definiu, suponhamos que você ganha aí, sei lá, X valor por mês, que desse valor que você ganha, você vai conseguir aportar todos os meses R$1.500. Então você vai colocar 500 na reserva, 500 na previdência e 500 na carteira de ação e fundo imobiliário. Chegou o dia que você recebeu os seus proventos, eu não sei lá, você recebeu o seu dinheiro e já está definido que você vai investir. O que você vai fazer? A primeira pessoa que tem que ser paga é você mesmo. Então, você recebe no dia 5, você vai pegar aquele valor, aqueles R$1.500, dentro do seu objetivo que já está definido, 500 para cada um, e já vai investir, certo? Claro que você tem que ter uma análise, por exemplo, se você vai investir em ações e fundo imobiliário, você tem que olhar no momento ali, mas enfim. Investiu, meu amigo, fecha o celular, fecha o computador, vai fazer o restante do mês, não olha mais. Acabou. Você lida com ansiedade assim, sabe por quê? Porque primeiro, aí volto na resposta à primeira pergunta, você cria o hábito, tá tendo a disciplina,
e você tem a certeza que o dinheiro está sendo rentabilizado da melhor forma possível e você não precisa ficar olhando para ver se está indo bem, se está indo mal. É só você fazer dentro da sua meta, do seu objetivo. Definiu, vai lá, faz o investimento, esquece. Fecha o celular, o computador, não olha mais. Você vai olhar só no outro mês que você vai investir de novo. Tem um cara que eu gosto muito, que eu sigo ele nas redes sociais, e às vezes eu escuto o podcast dele, que é o Henrique Breda. E ele falou que os últimos milionários aí que investiram em bolsa aí, ele fala que foram os que perderam a senha do home broker. Home broker é o sistema que você faz compra e venda de ação. Por quê? Porque aí a pessoa falou, eu perdi a senha, então o dinheiro tá... Porque se ela ficar muito olhando, vou vender e tal, cara, você não vai atingir seu objetivo e você vai intensificar a ansiedade que você tem com relação aos seus investimentos, entendeu? Mas se o cara, assim, a dúvida é realmente de um leigo que não é inteligente, nesse caso. Mas se o cara perdeu a senha do home broker, como que ele faz pra recuperar depois? Ele tem que entrar em contato com a corretora. Consegue, né? Consegue. Com certeza consegue. Eu tô dando um exemplo porque... Não, é só pra... Ele fez até uma brincadeira, porque as pessoas que ficam olhando muito, comprou, vendeu, agora tá caindo, eu vou vender, tô com medo. Entra a questão da ansiedade e é onde que a pessoa deixa de ganhar muito dinheiro mais no futuro. Então a pessoa que fala assim, eu que tô investindo por longo prazo, mas a cada 2-3 meses tá fazendo venda dos ativos que comprou, entendeu? Então isso não é investimento de longo prazo. Perfeito. A primeira das minhas promessas para 2022 é aprender mais sobre investimentos e finanças com vocês. Tamo junto. Opa! Entendeu? Eu tenho aqui dois caras que estão do meu lado aqui quase que diariamente, entendeu? E eu ainda não tomei vergonha na cara para começar a aprender sobre finanças. Brincadeira, negócio desse? Mas você vai. Mas 2022 agora vai ser diferente. 2022... vai ser diferente. 2022 vai ser diferente. A primeira coisa é você querer, né? A gente falou desde a organização. Partiu do querer. Eu quero. Vambora. Eu quero. Só pra acrescentar um pequeno detalhe aí no que o Eduardo falou sobre a ansiedade dos investimentos, principalmente no longo prazo. É a pessoa entender realmente do que está fazendo. Por quê? A gente teve um momento de baixa aí na taxa Selic nos últimos 2 anos, teve uma queda brusca. Com essa queda brusca que teve, muitas pessoas migraram para a renda variável. Porém, eu tenho certeza que a grande maioria que entraram não tinha experiência nenhuma com renda variável. E quando a pessoa não entende, Matheus, que a oscilação na renda variável é super normal, é super tranquilo, a ansiedade, a pessoa vai lá em cima. Porque imagine que você entrou hoje na renda variável, mesmo que falando para você mesmo que é para o longo prazo, você vai e coloca R$1.000 lá. De repente amanhã você olha, oscilou para baixo, tá R$700. E você não tem o real entendimento do conceito do investimento. É claro que você vai ficar pé da vida, porque você não entendeu o conceito. Eu tenho certeza que todas as pessoas que realmente entendem o conceito da renda variável, que a oscilação no curto prazo é super tranquilo, a pessoa ela lida facilmente com essa questão da ansiedade. Porque no longo prazo, se você pegar umas empresas que tem bom fundamento, é crescente. No curto prazo, oscila muito, mas no longo prazo é sempre crescente. Então, se você realmente entender o conceito, eu tenho certeza que a ansiedade no longo prazo não vai ser um problema, não. Com certeza vai tirar de letra isso aí depois que você realmente entender o conceito. Entendendo os conceitos, você consegue ficar mais tranquilo, né? Com certeza. A ansiedade, ela surge quando você não tem controle sobre o seu futuro, né? Então, é quando você entende o que tá para acontecer, o que vai acontecer, o que pode acontecer, aí você fica mais tranquilo e deixa o negócio correr mais naturalmente. Justamente, é perfeita essa colocação sua aí. Muito bom. Tem mais alguma coisa aí pra perguntar? Opa, mas tem muita coisa, rapaz. Bom, uma próxima pergunta aqui. Aldemir e Eduardo, como vocês sempre falam, existem muitos tipos de investimentos e que estão começando, e quem está começando fica muito desconfiado porque não conhece nada sobre investimentos. Tem algum ponto ou algo que fizeram vocês acreditarem e realmente entenderem que aqueles investimentos que vocês ouviam
eram de fato bons investimentos e que não era nenhum tipo de investimentos maliciosos? Pode começar, Pode parceiro. começar? Uma vez de cada. Diogo, um ponto pra mim que me fez a entender que realmente esses investimentos de fato eram investimentos verdadeiros, porque quando você começa a organizar, você tem que direcionar seu dinheiro para algum lugar confiável, né? A princípio, o lugar confiável que eu coloquei foi na poupança. Só conhecia a poupança. Sim. E aí eu comecei a estudar, comecei a entender sobre o Tesouro Direto, sobre o CDB, aí eu fui migrando para esses investimentos, né? Mas para mim migrar para esse investimento, eu tinha que saber realmente que CDB ninguém conhecia. É uma coisa que eu quero saber também. Entendeu? Cara. Então siga pra lá, siga pra cá, mas que investimento é esse? Será que é verdadeiro isso aí? Em 2016, um amigo mandou pra mim um curso de extensão sobre matemática financeira. E como ele sabia que eu tava estudando isso aí, investimento, ele mandou pra mim. Era até na FATEC, onde o Eduardo tinha uma parceria lá. Mandou o curso pra mim de matemática financeira. Falei, tô aprendendo, vamos lá. Aí, nesse curso de matemática financeira, teve um convite de um cara, ele era especialista e sócio. Ó, pra você ver como é que a coisa foi tão grande. E vocês ainda não sabem disso ainda. Um cara que é sócio de um escritório que tinha parceria com a XP Investimento, a maior corretora do Brasil. E lá, eu era o único dos que já tinham ouvido falar em CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto. Imagina, o cara foi lá dar uma palestra sobre educação financeira e investimento. Ninguém sabia nada. Eu falei, cara, foi Deus que me colocou aqui. Foi Deus que me colocou aqui. E ali o cara falava sobre CDB, falava, eu tô no meu mundo aqui, cara. A partir daquele dia, eu falei, realmente, hoje eu acabei de crer que esses investimentos de fato são verdadeiros. Por quê? Eu nunca tinha ouvido ninguém falar. E de repente o cara chega lá dando uma palestra explicando detalhadamente sobre cada tipo de investimento que eu já tinha ouvido falar tipo no YouTube, mas você não tem 2016, você não tinha tanto conteúdo assim validado ainda. Então aquele dia foi o meu ponto de inflexão, fazer esses investimentos são verdadeiros e eu vou começar a investir nesse investimento. Esse foi o meu ponto onde eu comecei a investir em CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA. Foi a partir desse dia. E você, Eduardo? No meu caso, assim, eu sempre fui muito curioso, né? Tanto é que quando eu fiz uma pós, eu perguntei sobre Tesouro Direto e tal, né? Porque eu ainda tava começando a aprender sobre isso. E eu fui muito mal informado, né? Eu lembro na faculdade. E aí no meu caso foi a curiosidade de ir atrás, né? Então indo atrás, você tinha a internet, ou no meu caso mais livros e tal, que forneceu as informações sobre a confiabilidade. Aí você começa a descobrir que alguns investimentos têm algumas garantias, por exemplo, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e que às vezes a bolsa não tem garantia, mas em contrapartida às vezes tem uma rentabilidade melhor. Isso, no meu caso, para mim saber separar foi a questão de saber se existiam investimentos maliciosos, foi a curiosidade. Aí eu fui pesquisando, então depois eu até quero comentar um pouco sobre o cuidado que as pessoas têm que ter sobre esse tipo de investimento, mas eu fui curioso de pesquisar, ir atrás. Você entrar, por exemplo, em sites confiáveis, como o próprio site da B3, para ver que se a empresa está em bolsa, e, enfim, tem várias coisas que dá para você fazer pesquisas que vão garantir uma certa segurança no que você vai estar fazendo dali para frente. Mas no meu caso, basicamente, foi a curiosidade de ir atrás mesmo, né? Entendi. Eu acho que quando você vai atrás, né, você quer saber, assim, exatamente tudo, e aí você ganha uma segurança a mais, né? Quando você, no caso, por exemplo, do DM, vê outras pessoas falando daquilo, ou quando você pesquisa, e aí você vê assim que, cara, eu não sou o único que tô nesse mundo, eu não sou o único que tá sozinho aqui, tem mais gente que pensa do mesmo jeito que eu. Te dá uma segurança a mais, né? E até porque tem muita, assim, depois eu vou comentar disso, mas
Tem muitas pessoas que vão atrás do dinheiro fácil. Esse que é o grande problema. Do dinheiro fácil, da rentabilidade fácil, alta. Então, eu graças a Deus, depois que eu comecei a entender mais sobre educação financeira, eu procurei só investir, ou seja, só começar mesmo a fazer quando eu tinha absoluta certeza de que ia valer a pena. Ou seja, que era sim, quando eu falo seguro, a minha segurança vem do conhecimento. Ela não vem do que, coloquei dinheiro na bolsa e eu tô seguro que eu não vou perder. Não é isso. Minha segurança que eu tô dizendo é através do conhecimento da informação. É de estar ciente do que eu estava fazendo. Então eu nunca coloquei a mão em alguma coisa que eu não tivesse absoluta certeza do conhecimento que eu tinha sobre aquilo lá. Sim. Então, isso foi o meu diferencial também. Através da curiosidade que eu falei. Cara, isso é maravilhoso, né? E eu já ouvi muita gente falar assim, que não investe, sabe por quê? Fala assim, cara, mas eu vou investir, né? Eu tenho um retorno lá na frente. Pai, daqui 10 anos não sei nem se eu vou estar vivo. Moço, torce pra morrer, porque se não morrer então você tá ferrado. Entendeu? Porque você tem que torcer pra morrer. Tem que torcer pra morrer mesmo. A maioria das pessoas que falam isso estão vivas até hoje com dívidas. Exatamente. Não, você falando, eu tô lembrando de um rios que eu vi. O cara se gabando, né? Cara, pelos meus cálculos aqui, o dinheiro que eu tenho até hoje e tal, eu consigo viver até morrer, sem precisar trabalhar. Mas pra isso eu preciso morrer amanhã ao meio-dia. eu vi o Zé Neto falando isso aí. Eu também, foi o Zé Neto. Eu já posso parar de trabalhar e posso morrer. Aí eu tenho que morrer amanhã. Pô, ainda insistindo nessa questão do longo prazo, por que tem a ver essa pergunta com longo prazo? Porque assim, a gente vê, falar de mim, eu vejo muitas pessoas falando que é mais rentável, ou então é mais interessante você alugar um imóvel do que comprar, do que financiar um imóvel. Do ponto de vista financeiro, o quão essa afirmação é verdade, o quão ela não procede, o quão ela é mentira, qual que é, do ponto de vista financeiro, o que vocês podem dizer sobre isso? Por que eu falo a longo prazo, né? Porque qualquer tanto financiamento quanto aluguel é a longo prazo, né? Muda que o aluguel é uma coisa e o financiamento vai ser algo que vai ser seu lá na frente, mas ambos são a longo prazo. Do ponto de vista financeiro, o que vocês podem me falar sobre isso? Quer começar, Edu? Bom, vamos falar assim, de imóvel, né? Você querer ter um imóvel. Eu penso, ao longo do tempo eu mudei muito um pouco o que eu pensava disso, voltei, mas enfim. Hoje o que eu penso é o seguinte, você ter um imóvel, pra você, na minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. Ele remete à segurança, sabe? Você ter a sua casa, você ter o seu canto ali, enfim. Então, não tô nem falando da parte financeira, tô falando de ter um imóvel. Então, pra mim, remete muito à segurança, remete a um prazer de segurança de ter o seu imóvel ali seu. Perfeito. Isso é pra mim. Agora, se você me perguntar, hoje você tem a sua casa. Beleza. Você compraria mais casas financiadas ou não, enfim, pra alugar e ganhar dinheiro com o aluguel? Não, eu não faria. Eu não faria isso. Então, por exemplo, é claro que todas as pessoas têm aquele ditado, que em casa quer casa, isso, aquilo, né? Cara, eu acho que tem, voltando, de novo, né? Educação financeira, definir metas, objetivos, fazer reserva, pegar esses objetivos, quero comprar uma casa. Quanto menos você pagar de juros através de financiamento, melhor. Mas a única opção que eu tenho hoje é ir lá e financiar na Caixa, usando meu fundo de garantia e tudo mais, isso e aquilo. Cara, se você está nessa situação hoje, é porque alguma coisa você não conseguiu se organizar do passado. Então, se você só tem essa opção, é por isso. Esse é o primeiro ponto. Mas se você falar assim, não, eu quero comprar uma casa, um imóvel, e você criou uma meta, um objetivo que você veio aplicando, guardando, investindo um dinheiro, para que, sei lá, eu tenho 18 anos, eu vou guardar, sei lá, R$50 por mês, porque quando eu tiver 30 anos eu quero comprar minha casa à vista, sei lá. Fez um planejamento, à vista não, mas dá boa parte de entrada, ótimo, aí é legal. Mas se você não fez isso, é porque agora você vai pagar muito mais juros
em um financiamento. E isso é uma parte. Então, assim, vamos lá. Financeiramente falando, financiar uma casa geralmente não é bom. Vai pagar muitos juros. Mas eu vejo que ter uma casa remete à segurança. E eu acho uma coisa que tem que estar dentro de um objetivo pessoal. Isso é uma opinião minha, né? Porque eu levo isso como comigo. Aí, você teria várias casas, vários apartamentos, vários isso e aquilo para alugar e receber aluguel sobre isso? Não, eu não teria. Né? Existem muitas burocracias, muitas complicações que tem nesse meio, inquilino, imobiliária que às vezes você tem que pagar taxa. Então tem uma série de coisas assim que eu não vejo com bons olhos, porque eu sei que existem outros tipos de investimentos que me geram, se não igual, até mais rentabilidade atrelado ao aluguel de imóveis. Sim. Então, sem você ter o físico, né? A casa, o apartamento físico, você não precisa ter nada disso. Isso, mais uma vez, vem também da nossa cultura. Os nossos pais falam assim, ó, você tem que ter casa, você tem que ter imóvel, você tem que ter isso, aquilo. Por quê? Porque isso veio, antigamente ganhava-se muito dinheiro, mas hoje eu acho que é uma dor de cabeça muito grande e uma coisa que existem opções melhores no mercado, que você consegue ter uma rentabilidade melhor com zero dor de cabeça, entendeu? Então essa é a minha opinião, entendeu? Então financiar ou alugar, se for alugar para morar também, né? Tem essa situação. Suponhamos que você consiga pagar um aluguel e ao mesmo tempo estar aplicando dinheiro para comprar a sua casa, também é legal, velho. Então, tudo é planejamento, né? Tudo é planejamento. Sim, sim. Ah, não, eu só consigo alugar, não tô juntando dinheiro, mas eu vou entrar no financiamento da minha casa. De novo, se você tá fazendo isso agora, é porque alguma coisa de errado você fez até chegar nesse ponto. Então, você precisa melhorar esse planejamento e essa programação aí. Entendeu? Essa é a minha opinião. Beleza? Demi, alguma colocação aí? Então, Matheus, em relação ao ponto de vista financeiro, realmente o financiamento, vamos colocar, falar de sonhos, segurança, como o Eduardo falou, né? É uma junção de sonhos, do sonho da casa própria, sim, com a segurança que ela remite. Só que o porém é você se dar 30 anos da sua vida a pagar por esse sonho, né? Como o Eduardo falou, se você se planejar, você não precisa entregar 30 anos da sua vida a pagar por um imóvel. Do ponto de vista financeiro, se você conseguir baixar o seu padrão de vida e alugar uma casa e conseguir trabalhar com o valor excedente, realmente o aluguel seria mais viável. Se você tiver uma boa educação financeira e trabalhar com esse valor excedente. Porque se você alugar uma casa e esse valor excedente seria para você trabalhar, você torrar ele, mas antes seria o financiamento, porque em 30 anos a casa vai estar lá para você. Mas do ponto de vista financeiro, financiar a casa é uma das piores coisas que pode trazer para a vida das pessoas, porque é um sonho, né? Para a maioria dos brasileiros é um sonho ter uma casa própria, igual o Eduardo falou, remite segurança, mas pensa aí, vale pagar 30 anos da sua vida por esse imóvel? Perfeito. Porque se não valer, é você fazer com que um dinheiro, uma parte do dinheiro trabalhe para você e você conseguir esse imóvel em 7, 8 anos, se realmente é o seu sonho ter uma casa própria, né? Porque ter uma casa própria é bom, traz segurança, mas entregar 30 anos da sua vida é uma coisa que você tem que pensar realmente se faz sentido, né? Exatamente. Perfeito. Dando sequência. João? Mantendo nesse tema ainda, quero que vocês falem um pouco sobre investimento imobiliário. Fundos imobiliários? Quais são as vantagens de eu fazer um investimento de fundo imobiliário? Ou eu posso adquirir, comprar uma casa e alugar, conforme vocês falaram agora? Ao invés, né, de você ao invés de eu fazer um investimento e comprar uma casa para... Muito boa pergunta, porque ela vem
Ela é sequência da anterior, De né? encontro, né? Então começa aí, Demi, agora você, que depois eu completo. Tá, beleza. Ô, Diogo, hoje em dia é muito comum hoje pra gente que tá... A gente vive numa bolha, né? A gente fala, mas a gente vive numa bolha. A gente tá num ambiente que você investe, você tá num ambiente que você... Todas as pessoas que você conhece basicamente tá investindo. Só que muitas pessoas não sabem nem que existe investimento em fundo imobiliário. Isso, a gente fala assim, a gente tá numa bolha que a gente pensa que todo mundo sabe. Mas tem muita gente que nem sabe o que é fundo imobiliário, né? Para isso eu vou falar primeiro o que é um fundo imobiliário, depois eu vou falar um pouco sobre as vantagens. Fundo imobiliário é um conjunto de alocações de imóveis, onde eles são listados na bolsa de valores e você pode adquirir cotas desses fundos, né? É como se fosse uma empresa de ações, só que em vez de ser uma empresa de ações que fabrica alguma coisa, é um conjunto de imóveis que eles são alocados e você investe compra cota desse fundo e você recebe dividendo através do próprio aluguel desses imóveis, né? Agora voltando para as vantagens. Vantagem número 1, né? Vamos escalar aqui, vamos ver quantos dedos a gente tem aqui, vamos falar das vantagens, que são muitas. Vamos ver quantos dedos a gente tem. Vantagem... Tem 10, tem gente que tem 9, às vezes perdeu uma aí, né? A vantagem número 1, o valor é muito acessível para você. O valor é muito acessível para você começar a investir em fundo imobiliário. Para você comprar uma casa, para você alugar, você tem que desembolsar uma grana boa. O fundo imobiliário, você consegue comprar uma cota do fundo. Talvez essa cota do fundo que você quer tá R$60, R$20, R$5, vai depender de qual cota do fundo. É uma das vantagens, você consegue começar com um valor bem acessível. Uma das outras vantagens, uma segunda vantagem, é a questão da liquidez, né? Se você de repente você tem R$200 mil investido em fundo imobiliário, se você precisar de R$30 mil, R$20 mil, você consegue pegar esse dinheiro rápido, você vende cota de fundos e muito rápido você consegue ter esse dinheiro de volta. Diferente de uma casa, você tem R$200, R$300 mil alocado em uma casa e você, sei lá, por qualquer motivo, você precisa de R$20 mil, você tem que vender uma casa desse valor para você pegar R$20 mil. Você não consegue vender só o banheiro da casa. Você vai vender só o banheiro da casa, é difícil, você não vai conseguir fazer essa venda. Entendi. Valor acessível, outro, liquidez. Outro ponto, você pode diversificar suas fontes de renda. A casa, você vai receber o aluguel só daquela casa. No fundo imobiliário, você pode fazer uma diversificação que você pode ter de shopping, de galpões logísticos. Ou seja, se um daqueles fundos lá falir, você tem outras fontes de renda vindo a partir de outros fundos. Você não precisa escolher só um fundo, você pode fazer um N diversificação. Aquela casa sua tá ali, se ela estiver num local, se deu algum problema ali naquele local específico do lado da casa ali, que sua casa perde valor, você tem que vender sua casa mais barato por algum motivo, o seu valor está tudo ali, entendeu? Então esse aí é um dos pontos também, que você é mais vantajoso investir em fundo imobiliário e também por causa dessa questão da liquidez. Terceirização de responsabilidade, né? Um exemplo, se a casa é sua, você que vai ter que gerenciar tudo, recebimento de aluguel, se quebrou alguma coisa lá, o inquilino vai te perturbar lá para você arrumar. No fundo imobiliário, você só vai receber seu dividendo. A empresa vai ser responsável por tudo, para receber aluguel, para dividir os dividendos. Ou seja, você vai estar terceirizando uma responsabilidade que você pode estar dormindo lá na sua casa, no sossego lá. Se acontecer alguma coisa no prédio lá, as empresas que é responsável pelos esses fundos vai estar fazendo todo esse gerenciamento. Você não vai ter preocupação. Quebrou um portão aqui. O inquilino, fulano, vem aqui arrumar o portão para mim, o portão quebrou. Você não tem esse problema. Você vai estar terceirizando esses tipos de responsabilidade. Eu vou encerrar por aqui porque tem muitas vantagens. Então, se a gente for falar quais são as vantagens, a gente vai também falar sobre as características e são muito extensas. Eu vou passar a bola para o Eduardo aqui
Pra ele falar de algumas vantagens também, porque senão vai ficar só em mim aqui. Não, vamos ser até objetivo. É por isso que a gente tem que ter até outros episódios pra falar sobre isso, né? Exatamente. Exclusivamente. O Demi falou muito bem, porque ele explicou o que é um fundo imobiliário, explicou sobre as vantagens principais. Eu vou só acrescentar a parte de números, né? Por exemplo, imagina que você tem uma casa que você... Vou perguntar pra vocês, tá? Eu sempre faço essa pergunta. Uma casa que vale 250 mil hoje. Sim. Quanto mais ou menos você conseguiria com o aluguel dela? Tipo assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. 1.500. Não, 1.200. Não, fala aí. De 1.000 a 1.500. 1.000 a 1.500. Legal. Boa localização, uma casinha boa, tal, beleza. Hoje, facilmente, você consegue atingir aí um percentual mensal de rentabilidade, ou seja, de pagamento de dividendo, que são os aluguéis dos fundos, assim, com segurança, com fundos bons de 0,8 ou 0,9 ao mês, mais ou menos. Tem uns fundos que pagam até mais, mas vamos tentar diversificar, como o Demi falou, mas eu tô falando isso porque é a minha carteira que eu acompanho, que mensalmente aí dá 0,8, 0,9 mais ou menos. Então você tem aí 250 mil a 0,9, você tem 250 todo mês ali caindo na sua conta. Todo mês. Você entendeu? E como o Demi falou, você tem outras vantagens. Acessibilidade, você pode... Eu não preciso ter muito dinheiro para começar. Segundo, a liquidez. Se eu tenho uma casa e eu preciso de... Ela vale 250 mil, eu preciso de 50, não tem como eu vender o banheiro ou o quarto, né? Você tem que vender a casa toda. Já nos fundos não, você vende o que você realmente precisa. Se você estiver precisando, você consegue fazer essa diversificação com vários tipos de fundo. E o bom disso é que todo mês está ali na sua conta, cara. Todo mês ali cai o valor ali que é o pagamento dos aluguéis. E você entendendo, a partir do momento que você entende como que funciona o jogo aí, né? Entendendo as regras, fica mais fácil. Então, fundo imobiliário eu adoro, cara. Assim, eu tenho um projeto de vida aí que vou chegar a um ponto aí da minha vida que eu vou ter uns 70%, 80% só de fundo imobiliário na minha carteira. Isso sem falar no efeito da bola de neve, né? Não, isso eu já estou fazendo hoje. Isso eu faço hoje. Eu criei uma estratégia pra mim, não foi nem que eu vi de outras pessoas, mas eu escuto as outras pessoas falando, mas é o que eu fiz pra mim. Então todo dividendo, todo aluguel que cai hoje na minha conta, eu tenho uma meta de investimento mensal, que eu somo os dois e eu reaplico. Eu não uso o dinheiro que cai hoje na minha conta como dividendo para alguma coisa. Eu pego aquele dinheiro e reaplico, e assim eu vou fazendo. Entendeu? Eu chamo isso de bola de neve. Por quê? Porque eu vou reaplicando, fazendo com que as minhas cotas cresçam e que em algum momento isso aí vai estar bem grande, com vários valores que eu estou recebendo mensalmente aí. Ai, que fantástico. Por vários motivos, muitas pessoas não investem, não arriscam, né? Vamos dizer assim, com essa palavra. Mas um dos principais motivos é por não entender realmente como que funciona esse mercado, né? E a explicação que vocês deram aqui hoje foi fantástica, porque vocês explicaram de uma maneira bem clara, entendeu? Qualquer pessoa que ouve aqui já consegue entender qual é o funcionamento. Esse exemplo, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar com exemplos, metáforas, analogias, parábolas. Então, por exemplo, esse exemplo que o Eduardo deu aqui agora de uma casa alugada. Quanto que a gente vai conseguir quanto vai conseguir de aluguel, dependendo de uma localização boa, de 1.000 a 1.500? Ele fez um cálculo rápido aqui. Dentro desse mesmo valor, a gente consegue aí mais de R$2.000, 2.500, 2.250, né? 2.250. Com a carteira de 0,9 ao mês, hein? Exatamente, tá vendo como que é? Porque assim, é uma informação que ele exemplificando, eu não tinha ciência, mas ele exemplificando ficou muito mais claro pra mim, entendeu? E eu tenho certeza que pra todo mundo que tá ouvindo aqui também, né? E isso vai me dar mais uma força ainda mais de cumprir a minha promessa de ano novo 2022 de começar a investir. Pois é, e um ponto muito importante, Matheus, é a pulverização do risco, cara. Né? Isso que eu ia perguntar. Você não tá exposto a um único imóvel. Pra você ter ideia, às vezes você compra uma cota de um fundo imobiliário. Nesse fundo imobiliário, às vezes tem 7 imóveis. Um exemplo, pega uma cota aqui que custa R$150 uma cota de um fundo. Obrigado. Dentro desse fundo, ele pode ter 7, 8, 9, 10 imóveis.
Ou seja, para você perder todo o seu dinheiro, aqueles 10 imóveis tem que falir. Você não tá... Isso eu tô falando de você comprar uma cota de um fundo que tem 10 imóveis. Agora imagine você monta uma carteira que tenha 5 fundos imobiliários. Cada fundo aí tem 5, 6 imóveis. Imagine quanto tá pulverizado o seu risco. Rapaz, o cara tem que ter muita falta de sorte pros 10 falir, né? Não, mas exatamente, é perfeito. É absurdo. A pulverização do risco Traz segurança. Remete essa questão da segurança. Ô, Demir, igual você tá falando aí. Você lembra aquele, acho que foi em 2009, que teve aquela bolha imobiliária? 2007 para 2008, né? 2007 para 2008. Teve aquele filme lá, A Grande Aposta. Você chegou a assistir? Eu assisti também. Seria esse risco. O que aconteceu, o pessoal investiu, e depois que veio... Teve, acho que investimento sintético lá, Não, na verdade, o que aconteceu era... Não, é que lá era ligado às hipotecas, né? As pessoas deixaram de pagar as hipotecas lá nos Estados Unidos e aí criou essa bolha. E isso, teoricamente, assim, a gente não tá exposto a isso porque quando a gente... Falando de fundo imobiliário aqui no Brasil, você investe, igual o Demi falou. Quando você diversifica, você investe em galpão logístico, você investe em prédios, em shoppings, em papéis, fundos de papéis. O que são fundos de papéis? É quando eu tô colocando bastante conteúdo no nosso Instagram. Às vezes eu vou falar e talvez se alguém quiser consultar é só pesquisar lá. Por exemplo, LCI e LCA, letra de crédito imobiliário, né? Que são fundos que emprestam dinheiro para pessoas investir no setor imobiliário. Então tem fundo imobiliário que investem somente em fundo de papéis, que a gente não é um fundo específico de tijolo, que a gente chama, que é de prédio, estabelecimento físico. Então você consegue diversificar de várias maneiras. Então o que aconteceu nos Estados Unidos é que as pessoas lá que foram comprando casas não foram pagando hipotecas e aí quebrou, né? Os bancos que estavam financiando a dívida lá acabaram quebrando. Já no Brasil, e o que a gente está falando de fundo imobiliário é diferente. São pessoas que têm os aluguéis que eles pagam para esse grupo que formam as cotas, que administram essas cotas, e essa administração ela é transferida para nós que somos cotistas. Administração não, perdão. Os aluguéis são transferidos para a gente. Então tem pessoas administrando, igual o Demi falou de responsabilidade, que cuidam de toda a parte burocrática. A gente só empresta o nosso dinheiro para esse pessoal fazer essa administração e a gente somos cotistas, a gente recebe os aluguéis de acordo com cada cota que a gente tem. Então o risco é pequeno. É claro que vou dar um exemplo que eu já vi acontecer. Uma pessoa ela gostava muito de um fundo só que ela tinha em carteira, e esse fundo ele era de um galpão logístico da Ambev. Então um galpão logístico muito grande, que pagava um aluguel muito grande, e só que ela só tinha esse fundo. E aí quando encerrou o contrato desse galpão logístico, a Ambev falou: eu não vou ficar mais nesse galpão, tô indo para outra cidade, tô indo para outro lugar. Então ela parou de receber o aluguel. Por que ela parou de receber? Porque ela não tinha mais um inquilino, certo? Então esse é um risco que você corre. Esse é um tipo de risco que você corre. Então ela não tinha mais um inquilino para pagar. Enquanto os administradores desse fundo não conseguirem novos inquilinos, você fica sem receber. Mas como o Demi falou, você tem que fazer uma diversificação, pulverizar em várias cotas para você minimizar esses riscos, certo? Agora pensa o contrário. Agora imagine se no lugar desse galpão logístico que estava situado a Ambev, imagine se fosse um shopping, por exemplo. Imagine quantas setores tem dentro de um shopping, quantas salas que são alugadas dentro do shopping, quantas lojas que existem dentro de um shopping center. Então, se 3, 4 lojas ali ficar sem aluguel, não vai impactar tanto em você, porque as demais estão alugadas. E isso você consegue fazer essa análise dentro quando você vai comprar o fundo, você consegue ver quais os inquilinos, onde estão situados
cada imóvel dentro do fundo, você consegue ver tudo. Então, você consegue fazer sua própria análise para ver qual que é o melhor para você. Legal. Isso. Eu parei, só para complementar o que o Demi falou, eu parei de dar exemplo de shopping, porque era o que eu mais dava de exemplo, era de shopping, né? Como que um shopping vai fechar todas as lojas ao mesmo tempo? Não tem como, pessoal. Se fechar 2, 3, beleza. Aí vem a pandemia e caiu por terra a minha afirmação. Meu exemplo, que eu sempre usava shopping como exemplo, né? Que é o que o Demi acabou de falar. Justamente, mas como aí tem a diversificação, digamos que tem shopping, tem galpão logístico. Se o shopping parou de funcionar, igual nesse período parou de funcionar, se você é uma pessoa que entende, você vai estar diversificado. Isso provavelmente não teria tanto impacto no essa questão de entender, ela variando muito não, ela depende muito primeiro da experiência. Passa um tempo, você já tem uma experiência, já consegue entender melhor, e principalmente de um feeling, né? Você começa a ter um certo feeling pra coisa ali, você já vai se adequando, você já vai, como você falou, pulverizando pra diminuir os riscos e aumentando a sua segurança. Baseando nessa questão de feeling mesmo, e falando aqui da nossa temática aqui que é de encerramento do ano, mas claro, encerramento do ano indica que está iniciando um novo ciclo, que é o ciclo que se inicia agora em 2022 pra gente. Baseado nisso, o que a gente tem pro próximo ano que a gente precisa ficar de olho e atento em relação aos investimentos? O que a gente tem aí pro próximo ano? Muito boa. Quem começou, você ou eu? Não lembro agora. Pode falar. Bom, 2022 é um ano de eleições. Para a Bolsa de Valores é um ano que sempre tem que estar atento. Então o cenário político influencia demais os investimentos, principalmente em Bolsa de Valores. Então estar atento à política baseado em os investimentos que vão fazer, isso aí tem que ficar atento, não tem jeito. Pensando em perspectivas, né? Eu sempre, se eu tenho uma meta e um objetivo de longo prazo, eu mantenho, né? Então continuo investindo em ações, em boas empresas, sendo sócio mesmo, continuo investindo em fundos imobiliários também, sendo cotista. Mas uma coisa que eu tô começando a observar mais de perto, que eu aconselharia todos a fazerem também, são as criptomoedas. Isso é fundamental. A gente já trouxe pessoas aqui para falar sobre isso. As NFTs, mesma coisa, o metaverso. Não sou conhecedor ainda disso, mas isso como perspectiva assim de agora para frente, na verdade é coisas que já estão acontecendo, mas como perspectiva temos que ficar de olho e temos que estar presentes de alguma forma. Criptomoedas, os NFTs aí da vida, o metaverso aí que é uma proposta bacana aí do Facebook, que agora é o Meta, né? Então são coisas que temos que ficar de olho. Então primeiro, cria algumas metas de investimento, tudo isso tem que ter, né? Mas temos que ficar de olho e estar atento a tudo isso sim. Estudar muito sobre isso, aprender sobre isso. Com certeza nós vamos trazer pessoas para falar sobre isso também, para ajudar não só a gente, mas as outras pessoas que estão ouvindo, assistindo. Então é coisa que eu acho que a gente tem que ficar atento e ficar de olho sim. Além dos investimentos tradicionais aí que a gente já chama, né? Como eu disse, mas as criptomoedas, os NFTs aí, o metaverso, todo mundo tem que ficar de olho. Minha opinião. A tendência, né? Essas coisas que você fala são coisas que a gente vê que tem uma tendência a entrar numa crescente muito grande, né? A gente falou no último episódio, por exemplo, sobre o metaverso, que é algo que ele é tão intrigante e ele é tão assim, as possibilidades são tão grandes que eu fico assustado quando eu paro para pensar no funcionamento do metaverso, né? Mas enfim, vamos continuar na pergunta aqui, Valdemir. Não, basicamente o conceito do meu entendimento em relação à perspectiva é tudo que o Eduardo falou. O mercado de criptomoeda, eu comecei a investir esse ano, né? Eu posso falar que eu já coloquei a mão na massa para começar a entender de fato esse mercado de criptomoeda. E é um mercado que está crescendo muito. Está crescendo e a Bolsa de Valores também, como cresceu bastante nesses últimos anos, cresceu muito. Só que o mercado de criptomoeda, cara, tá sendo muito disruptivo.
Então as pessoas que já começaram a migrar para renda variável, já está começando a entender um pouco de ações, é bom ficar de olho sim na criptomoeda, mas tipo assim, não coloca os dois pés de uma vez não, vai, entende primeiro, conheça qual o fundamento daquilo ali, porque tem muita gente que às vezes olha lá e vê uma criptomoeda, caramba, 200% de crescimento em um mês, e às vezes a pessoa fica empolgada com aquilo e acaba entrando demais naquilo. E é bom a pessoa conhecer primeiro para depois começar. É, igual quando você tá entrando na água, né? Você entra lá, você põe o pé, você vê que tá gelado. Eita, peraí, vou me acostumar, deixa eu pôr um pouquinho o pé aqui. De repente você vai, sente mais o fundo pra ver se tá muito fundo mesmo. A hora que você vê, você mergulhou, mas é tudo aos poucos, né? É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Nunca pule com os dois pés para verificar a profundidade do lago, é isso aí. É, exatamente, tá vendo aí, ó. Boa. O que mais que a gente tem aí pra fechar, pessoal? Bom, a última, acho que você já respondeu com essa penúltima mesmo. Pra fechar, Aldemir e Eduardo, que dica que vocês dariam para quem quer começar a investir em 2022? Acho que vocês acabaram de responder. Manda bala aí. Não. Respondeu não. Falou Manda mais aí. ou menos algumas coisas, né? É. Mas vamos lá. Dicas para começar, para quem quer começar em 2022. A gente pode voltar, pessoal, desde o começo da organização, né? Porque a organização é o ponto de partida. Para quem quer começar em 2022 com o pé direito, é começar organizando a casa. Realmente colocar tudo no papel. Porque se a pessoa não fazer essa organização, ela nem deve começar a investir. Como é que eu vou começar a investir se eu não sei se eu posso colocar em renda variável, se eu posso colocar em renda fixa, se eu posso perder esse dinheiro, se eu não posso perder dinheiro? O primeiro passo é a organização. Organizou isso aí, é buscar conhecimento. Livros e mais livros. Canal no YouTube, tem o nosso aqui também, que a gente vai colocar muito conteúdo agora em 2022 sobre justamente para quem está iniciando. A gente vai colocar muito conteúdo gratuito pro pessoal tá consumindo conteúdo de valor. E uma coisa que a gente tá buscando aqui é crescimento e relevância. Porque se você crescer e não ser relevante nos conteúdos, não tem nada feito. Então a gente quer crescer, mas crescer relevante. E com isso, a gente vai trazer muito conteúdo bom aqui pro nosso canal no YouTube. É o que a gente chama de conteúdo de valor, né? Você consegue entregar um conteúdo de valor ali, você passa o que você realmente está ofertando assim, na verdade, o que você está oferecendo, entendeu? E você atrai pessoas que têm o mesmo interesse, né? E com certeza isso é o que o nosso canal vai passar pra galera em 2022 aí. E realmente, pra quem quer começar em 2022 com o pé direito, é isso aí, é buscar conhecimento, organizar a casa. E o conhecimento é a base pra tudo. Se você não tiver conhecimento, você vai investir errado, vai se frustrar e vai falar que investimento em renda variável é cassino. Então é organizar e estudar para adquirir conhecimento. Pode complementar aí, Eduardo. Bom, o que eu tenho para falar, acrescentando aí que o Demi passou também, primeiro, comece. Segundo, mantenha. Terceiro, continue. Então tem que fazer, tem que começar, tem que colocar a mão na massa lá, tem que ver se o lago tá gelado, se o lago tá frio. Aí, tá vendo? Tem que fazer, tem que começar. De alguma forma ou outra tem que começar. Primeira coisa de tudo. Como o Demi falou, comece pela organização financeira. Aos poucos vai começando a fazer os investimentos mais simples aí. Precisou de ajuda, tem a gente aí, os nossos canais, tanto do YouTube, Instagram, Spotify, enfim, todos os meios que a gente vai estar fornecendo informação gratuita. Se quiser um relacionamento mais personalizado, uma ajuda mais personalizada, nós estamos aí também. Eu dou consultoria financeira pessoal aí, né? Se precisar, estamos aí também. Sobe o Instagram dele para aí, ajudar. editor. Exatamente. Mas é isso, do mais é isso. Isso é com relação à parte de perspectivas boas. Eu quero falar também de um ponto que eu acho extremamente importante para começar 2022, que é com relação ao cuidado com a segurança. Por quê? Primeiro, tem muitas pessoas vendendo informações, não só informações, vendendo coisas maliciosas.
entra aqui nesse investimento que eu te dou 1% ao mês. Empresas fraudulentas, vira e mexe a gente vê aí que as pirâmides financeiras mesmo estão caindo, né? Por quê? Porque são pessoas fraudulentas que estão pegando dinheiro das pessoas, falando que estão investindo, quando na verdade elas estão roubando as pessoas. Então fique esperto com isso. Isso é um assunto muito sério. Quando cai uma pirâmide, nasce 2, 3 outras. Então fiquem espertos, tenham muito cuidado com relação a isso. Por quê? Sejam curiosos, vão em sites e informações confiáveis, não vão atrás de pessoas que vocês não tenham conhecimento, que não são pessoas que ainda estão... Então tenham cuidado com relação a isso. A gente já trouxe o André aqui sobre segurança digital. Tem a questão também dos dados digitais, que tem que tomar cuidado para não perder. E, enfim, tudo isso eu quero acrescentar como cuidado na segurança, tanto na parte de investimento quanto na segurança digital. Bom, o meu recado era esse, pessoal. Cara, sensacional. Ó, e só rapidão aqui, ó. Pessoal, quero fazer aqui agora pra vocês dois aqui uma pergunta aqui, bate-bola, jogo rápido. Vou perguntar, vocês já me respondem na lata, certo? Quero que vocês dois, assim como todos os convidados do podcast, indiquem um livro. E ó, não vale indicar pai rico, pai pobre. Tá bom? Oxê. Não vale. Vocês já indicaram isso. Na verdade, várias pessoas, vários convidados já indicou. Então assim, não, tô até brincando, mas... Tranquilo. Que vocês indicariam aí? Pra, assim, que pelo menos que seja voltado assim ao assunto, de repente. Ou então um livro que serviu de... Uma inspiração que vocês ali leram ali e falaram, nossa, cara, esse negócio funciona, hein? E aí? Pode começar aí, Demi. Cara, são tantos, cara. Só que agora, pra quem tá iniciando agora o 2022, Matheus, tem um livro muito bom. Não sei se já foi citado aqui. O Homem Mais Rico da Babilônia. É sensacional esse livro. Ele trata da parte de dívidas. Para quem tem problema com dívida. Para quem tem problema, tipo assim, não sabe... não tem aquela cultura de guardar, para investir. Ele toca bem nesse ponto que você tem que guardar. Lá ele fala 1/10 do que você ganha, né? A gente fala hoje 10%, lá fala 1/10. E se você ler aquele livro e entender de fato o que tá ali, realmente você vai conseguir dar uma organizada na sua vida financeira e você vai entender que realmente dívida, ela traz muitos problemas, né? Matheus, são muitos livros, Matheus, mas para o pessoal começar 2022 com a organização das suas dívidas aí, tem um livro que me ajudou pra caramba, O Homem Mais Rico da Babilônia. É um excelente livro para quem quer começar a organizar a sua vida financeira. Eduardo, pode falar o seu livro aí agora, meu caro. Bom, como eu comecei falando de mudança de hábito, ter disciplina, um livro que foi muito bacana para mim, que eu gostei muito e assim, eu indico para todos, é O Poder do Hábito. Esse é um livro muito bacana para quem quer começar a ter mudanças de hábito, criar disciplina. Esse é um livro que vai ajudar muito. Ele não fala de dinheiro, mas ele fala de mudanças que você pode ter na sua vida com relação aos hábitos, que vai influenciar na parte financeira também. De formato como gatilho, né? Como é que forma o gatilho, né? Sim, exatamente. Um livro muito bom. Perfeito. Era isso? Era. Bom, pessoal, finalizando aqui, muito bom esse episódio. Esperamos que a gente possa ter ajudado de alguma forma, um pouquinho o pessoal aí com essas informações. E a promessa que fica aqui é que para 2022, com certeza, nós vamos fazer muito mais, como o Demi comentou aí também. E se Deus quiser, a gente vai continuar ajudando mais pessoas, transformando, mudando a vida das pessoas aí para melhor. E pessoal, só para deixar um recado aí, como que faz pra gente localizar vocês nas redes sociais? Posso começar? Matheus Megda, Matheus sem H, M-E-G-D de dado A. Eu tô acostumado a soletrar porque todo mundo perguntou Megda? Megda o quê? Como é que é? Não, Matheus Megda. Você me acha em todas as redes sociais pesquisando por esse nome aí. E aí você vai achar as vertentes de todos os meus trabalhos também que a gente faz em paralelo aí. Mas sem segredo, Matheus Megda, você acha minha cara bonita lá no Instagram, lá você já acha o resto lá. Isso aí. E aí, Demi? Valdemir Carvalho, pra me achar no Instagram, só procurar por Leigo Inteligente. Aí, ó. E também no YouTube, Leigo Inteligente, o mesmo nome. Aí, ó. Bom, quem quiser me localizar aí é do Severino no Instagram.
Mas não podemos esquecer do Caipiras na Bolsa, tanto no Instagram quanto no YouTube. Nos demais formatos de streaming aí, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Caipiras Cash, vai localizar a gente também. Bom, e é isso, e você, Diogão? Bom, o meu, por enquanto, só tá o canal no YouTube, né? Que é o Primeiro Degrau. E no começo do ano aqui já vou ter um projeto novo, que vai ter o Instagram. Aí, ó, logo redes lançaremos um novo sociais. projeto. Aí, ó. Por enquanto, só o Primeiro Degrau no YouTube. Isso aí. E o Léo, que está nos bastidores, como a gente faz pra te achar, Léo? Léo Rubis? Vai que o pessoal quer contratar o Léo aí pra fazer essa parte de edição aí que tá ficando fantástica. Léo Rubis. Bom, galera, esse foi o nosso 12º episódio. Não posso deixar de comentar pra gente, a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, pra seguir a gente nas redes sociais, né? Como a gente já comentou. No YouTube, clica no sininho, clica em curtir e ajude a gente a disseminar mais ainda essas informações que a gente está trazendo aqui com as pessoas que a gente está trazendo também. E agradecer a todos também que nos ajudaram até chegar nesse ponto aqui. Esse é o nosso último episódio do final do ano aí. E agradecer quem está nos assistindo, nos ouvindo. E desejar um feliz 2022 para todos, que seja um ano muito próspero, de muita saúde, que o resto a gente vai correr atrás com certeza, correr na frente e enfim. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo ano. Falou, galera. Tchau, Tchau, galera. Valeu, muito obrigado.